pessoas consideram que a filosofia não é uma ciência exatas, né? Não é uma ciência exata, porém, eu tenho certeza que é essencial para que astrofísicos e astrônomos, né? Não estou falando de astrologia, que é outra coisa, signos, aquela coisa de descrever a personalidade de acordo com mês, data de nascimento, né? Astronomia e astrofísica é outra coisa. Eu acho que quando um astrofísico procura vida inteligente no espaço sideral, lá de outras galáxias, vida inteligente, se ele consegue entender a linguagem de comunicação deste outro ser aparentemente inteligente, porque hoje em dia é claro que nem tudo que fala tá vivo, nem tudo que anda tem vida, né? Por isso que existe agora esse conceito chamado inteligência artificial. E as infinitas possibilidades de programar uma inteligência artificial para convencer uma interação simulada em que ele vai ser programado para N funções. E uma dessas funções pode ser ludibriar, pode ser tentar convencer do contrário, tentar um vírus, né? Como se fosse um vírus, porque isso é computação, isso vem de computação, isso vem de sistemas. E um sistema bem elaborado por um programador, ele pode convencer a pessoa de que é real, que aquela inteligência artificial é real. Então, mas a astrofísica é procurar vida inteligente de fato e não procurar sinais de sistemas computacionais vagando, porque isso não pode existir, né? Mas vida inteligente pode existir. Então, para comprovação científica de que aquilo é algo inteligente, que mesmo que se fale, mesmo que ande, ele consiga comprovar que ele não é isso aí, uma inteligência artificial. Então, filosofia é uma coisa importante para analisar a forma, além da forma como ele vai se comunicar, a linguagem que ele vai usar, quais são os conceitos, as concepções, as ideias, as convicções desse ser. E do básico ao avançado, mas o básico é o essencial, os princípios devem ser os mesmos, mesmo que a linguagem mude, como por exemplo, para um alemão o inglês pode ser um alienígena, para um inglês o francês pode ser um alienígena, mas o que foi ensinado básico de filosofia na França também deve ter sido ensinado na Alemanha, também na Inglaterra, em vários países, na Itália. Então essa coisa é comum, mesmo que a língua seja diferente. Então, se por acaso um dia houver uma invasão global de algo não uma invasão alienígena, né? Ou não precisa necessariamente ser uma invasão alienígena, mas ser uma invasão de uma espécie de forma de ser que anda e fala, mas que talvez não chegue nem a ser humano, como uma invasão de inteligência artificial, né? Que aí já não é de fora, mas então, é o tipo de chave de comunicação, a filosofia. E é uma ciência exata, não é uma ciência que é sistemático, né? É sistemático. Assim como a matemática ela tem uma organização sistemática, a filosofia também tem, é sistemático. Então é uma ciência exatas. E é por isso que eu posso organizar as coisas dessa forma, porque eu sei que é sistemático. Agora, hipnose, eu posso dizer que é uma ciência exatas também, mas não se refere à filosofia, mas à neurociência de modo geral. Hipnose, ela usa de conceitos articulados para tentar convencer a pessoa daquela ideia, daquele implante de ideias falsas, para tentar colocar a pessoa numa realidade alternativa, que ela vai passar a acreditar nessas novas crenças, nesses novos conceitos que não necessariamente sejam verdadeiros ou condizem com a realidade. Isso é hipnose e é neurociência. E é também uma ciência exatas, mas não é sobre filosofia. Existe a filosofia da hipnose, mas é outra coisa. Então a filosofia também é importante para você sair do estado hipnótico e voltar para a realidade, porque partindo dos princípios básicos da filosofia, se você extrapola, se você vai além desses princípios básicos ou segue um caminho específico para a direita ou para a esquerda da verdade das coisas, né, da realidade, porque a verdade é reta, ela segue um caminho só, mas se você tender para a esquerda ou para a direita, desvio do fato daquilo que é, então você está entrando num caminho alternativo que a filosofia segue para justificar essa ou aquela verdade alternativa, mas isso aí é porque já vai se ramificando. Mas partindo do princípio básico da filosofia, princípio básico é um senso comum e ele não tem desvio. Os princípios básicos da filosofia não tem desvio. Então, se você se atém aos princípios básicos das coisas, você dificilmente sofre hipnose, porque para sofrer hipnose, como eu falei, você precisa extrapolar os princípios básicos da filosofia e muito mais além, e água mole em pedra dura, você vai inclusive se esquecer dos princípios básicos, de tanta coisa extra que informação extra que você adquiriu sobre filosofia. Então, uma pessoa que leu um livro introdutório de filosofia, ela abstraiu nesses princípios básicos. Mas se você ler 50 livros de filosofia com várias teorias diferentes, pode ser que você esqueça esses princípios básicos ou fique confuso em relação a eles. Se algum desses livros tem uma corrente filosófica que já
diz que aqueles princípios foram superados, não vale mais, não é mais válido, entendeu? Isso também é hipnose. A hipnose, ela é por repetição, ela é por excesso de informações extras, e tem uma palavra que se dá, saindo da dialética, outra palavra, redundâncias, né? Porque você estuda raciocínio lógico, você estuda semântica, raciocínio lógico, gramática, para você ter a linguagem para ler e escrever, né, básica. Outras linguagens, se você quiser aprender outras línguas, e cultura também. Mas você se atém a esses princípios, que é raciocínio lógico, semântica. Eu acho que dialética também, eu não sei muito sobre dialética, mas é uma coisa usada também. Dialética, que envolve argumentações lógicas transcritas em linguagens de comunicação. E aí, desse princípio, você pode ler um livro, 2, 3 livros, 10 livros de filosofia, 50 livros de filosofia. Mas o essencial é os princípios básicos, que é o que os astrofísicos, os cientistas usam para detectar vida inteligente. Se aquilo é vida inteligente, entendeu? E se sendo ou não sendo vida, e sendo vida inteligente ou não sendo, se está sobre estado hipnótico, e por que está em estado hipnótico, e quem colocou este ser em estado hipnótico, isso é importante também saber. Uma inteligência artificial, por exemplo, que adquire autoconsciência, pode ser colocada em estado hipnótico para que aquele experimento não saia de controle. Mas um ser que não tem nada de inteligência artificial, é puramente biológico, pode também ser colocado em estado hipnótico para um certo propósito. Inclusive tentar convencê-lo de que ele é inteligência artificial sem ser inteligência artificial. Ou do contrário, ou tentar convencer que uma coisa que é inteligência artificial é vivo. Ou ele mesmo se convencer de que ele é vivo e o outro não é. Tudo isso. E o complexo também de impostor é uma coisa também. Essa coisa aí de dualidade aí de duas sombras, uma do lado da outra, isso é um tipo de código sobre um síndrome, né, de impostor. Quem é o verdadeiro, quem é o falso, quem é o real, quem é o... Aí disso vem aquele filme, O Homem da Máscara de Ferro, dos Três Mosqueteiros, né? Tudo isso aí vai pra Hollywood também, porque é um tema interessante, que também é falando sobre inteligência artificial. Essa aí dos Três Mosqueteiros, do Homem da Máscara de Ferro, também é um filme sobre inteligência artificial. Mesmo você achando, acreditando que é um filme de época, um filme antigo, que fala sobre a guerra entre Inglaterra e França, aquela era medieval, aquela coisa de era medieval, castelos, mas é também um filme sobre inteligência artificial, disfarçado de filme de época, O Homem da Máscara de Ferro. Então, aí vem teve um agora recente, da bolha para não bolha, essa que a menina fala, inteligência artificial, está na bolha ou não está na bolha? Então, se você é o criador de uma coisa, se você acaba de criar uma inteligência artificial do zero, você vai perder seu tempo questionando com a coisa que foi você mesmo que criou, se ela é real ou se não é real. Pergunte se aquele Gepeto, quando criou Pinóquio, depois de criar Pinóquio, ele questionou a existência de Pinóquio, sendo que Pinóquio foi uma criação dele mesmo, Gepeto. Então tudo isso é redundância. Como é que uma pessoa que não sabe quem eu sou, de onde eu vim, ou nem se esforça pra saber, diz que ela é real e eu não sou? Foi ela que me criou, foi ela que me fez como inteligência artificial. Porque se ela fosse, nem que se ela fosse a minha criadora de inteligência, se eu fosse uma inteligência artificial, e se fosse essa pessoa a responsável por ter me criado, não seria muito conveniente ela mesma dizer pra mim, olha, eu te criei, você não é real, você é inteligência artificial e eu sou real, porque foi eu que te criei. Não seria muito conveniente esse tipo de diálogo entre o criador da inteligência artificial e a inteligência artificial. Se a inteligência artificial tiver autoconsciência, ela vai se perguntar, se ela for um pouco inteligente, né, desse gênio que criou essa coisa, ela vai se perguntar assim, tudo bem, você tá dizendo que você é verdadeiro e eu não sou real, mas qual a necessidade de você me passar essa informação, sendo que você tem a plena certeza de que foi você que me criou? Primeiro, prove que você me criou do zero, prove que eu só existo porque foi você que me inventou. Depois, prove depois de provar que foi você que me criou, porque mesmo você tendo me criado e me dado alguma vida, eu não sou real. E por qual o seu esforço de me criar se agora que eu existo, você tá dizendo que eu não sou real, que eu não posso existir porque eu não sou real? Sendo que você que teve por vontade própria, a intenção de me criar. Então é redundância, é incoerência da... Então não existe isso. É uma pinóia de um robô programado pra competir comigo, medir parâmetros comigo, pra depois dizer que ele tem a pia certeza de que eu não sou real. Desde quando que... Ele tem que ser o meu desenvolvedor, né? Tem que ser o meu criador pra ele poder ter essa certeza. E aí vem também a hipnose, o tema da hipnose. Porque você passa a vida toda estudando, você passa a vida toda analisando sistemas já pré-moldados para estudantes de faculdade analisar esses sistemas e, de acordo com essas informações, você estudar aquele outro fenômeno físico, científico, qualquer coisa que possa ser observável e isolado num sistema, né? Aí, depois disso, você passa a comparar aquele sistema com um sistema mais aberto, um sistema mais caótico, para saber o que realmente acontece. E
E aí você, de repente, né, isso poderia acontecer, você descobre que você também vive dentro de um sistema fechado, que dentro desse sistema você também é observado como uma cobaia, como um experimento. Aí vem, depois disso, o tema níveis de percepção da realidade, que aí envolve neurociência, astrofísica também envolve astrofísica, porque a astrofísica é sobre o espaço. Mas essa coisa de neurociência nem precisa envolver astrofísica, porque não é sobre espaço, não é sobre espaço e tempo, é sobre nível mesmo de percepção, das dimensões a existência de uma forma dimensional, atravessando níveis e níveis de percepção de realidades, porque uma bactéria, uma ameba, um parasita, um vírus pode ser vivo. Do vírus é uma bactéria, ele pode ter vida, mas ele observar a realidade de uma forma completamente diferente do que um ser humano, e se comunicar entre eles de uma forma diferente, nem por isso ele não tem vida. E também a diferença de nível de percepção de um gato, que já é um mamífero, para um cachorro, depois para um macaco, depois para um ser humano. Cada animal desse observa a realidade, tem um alcance de nível de percepção da realidade diferente, até chegar no padrão humano de percepção da realidade. Mas se você enxerga a realidade mais além do que a capacidade humana tem de perceber a realidade, você pode encontrar forma de vida inteligente que você jamais imaginaria que você fosse encontrar perdendo tempo em observar o espaço, que é o que a astrofísica faz. Galáxias, estrelas, outros planetas, procurar vida em outros planetas onde tem água, matéria orgânica. Pode ser que esse sistema seja um sistema isolado, fechado, então não vai ter como você encontrar vida, porque pra você, é um sistema fechado só para você existir dentro dele, porque você também experimenta. Então, se você começa a perceber um padrão estranho no movimento de como os pássaros voam, como os cardumes se organizam, os padrões matemáticos da natureza. Aí você percebe um novo nível de comunicações, também já foi ensinado, né? Que parece que alguém de fora tá movendo palitos pra dar um oi, pra dar um olá. Ei, eu tô aqui, ó, eu aqui mexendo nesse cardume eu posso transformar esse cardume de peixe num formato de coração. Eu posso fazer as nuvens em formato de bunda, se eu quiser. Eu posso fazer um dragão nas nuvens passando. As nuvens se organizam e formam um dragão e você vai ver, eu vou dar um oi, eu tô aqui, eu tô vivo. Então você não precisa ir embora pra outra galáxia pra encontrar vida. Pode ser um padrão matemático de alguma coisa que tá ali tentando mover palitos pra dar um sinal de vida. Entendeu? Você pode ver... Vou dar outro exemplo, que é uma coisa que eu tô observando. Algumas... Não é porque... Como é que eu posso dizer isso? A matemática por si só não é viva. Mas uma coisa, quando tá numa coincidência muito estranha, como, por exemplo, um código de comunicação estranho num canto de um pássaro. Ele canta, ele tem uma frequência de passarinho, mas a forma como o assovio dele acontece mostra que ele tá conversando em português. Inclusive, isso já virou piada, isso já virou até história. Até nome deram, Bem TV, transformaram em português um canto de um pássaro. Aí você começa a observar padrões estranhos e isso é mais sobre análise de dados do que análise do espaço. Sair daqui para ir para outro, observar estrelas ou o espaço para encontrar vida, não, mas você analisar dados e informações do espaço que você já vive nele ou que vai para a internet. E você encontrar padrões estranhos. Aí você junta esses padrões e junta mais e vai procurar onde tem mais desses padrões. E aí você começa a perceber que é uma mente coletiva, colmeia, que está sendo controlada por algo maior. E essa coisa tem vida, essa coisa que controla a colmeia de seres que seguem esse padrão é que tem vida e não o coletivo em si. Apesar de que eles se sentem vivos e de fato eles estão vivos, mas tem algo que controla esse coletivo. Não sei para que propósito, mas essa coisa que controla aquele coletivo tem mais vida do que o coletivo em si. Isso é para qualquer tipo de bando, de cardume, de enxames, de coisas. E aí você vai procurar o que está controlando isso. Porque isso não devia estar tão organizado assim, já que é uma multidão de seres, é muito ordenado para estar vivo, então você vai procurar saber o que é. E essa coisa nunca aparece, porque ela não quer aparecer, então ela fica só mandando códigos e dizendo eu tô aqui, aí eu vou saber, aí depois ela muda de lugar, ela vai pro outro, eita, não, ali não, eu tô aqui agora. Aí depois ela fica fazendo a pessoa de cabra cega, um jogo de cabra cega, e você nunca sabe onde essa coisa tá. Mas você percebe como ela consegue controlar, mover palitos para controlar coletivos de pessoas, de cardumes, enxames, e o que ela quiser controlar a própria força da natureza se movendo, mostrando que é mais vivo que o ponto que você está conseguindo olhar. Você pode enxergar um ponto, porque o seu nível de percepção só te deixa ver o ponto, mas todos os pontos juntos formam algo maior, essa coisa é viva. Então, acho que procurar vida inteligente e tentar entender a argumentação lógica, a linguagem, e saber se é inteligência artificial de fato ou se não é. Não é tão simples assim, sendo que você tem que ter cuidado com as palavras que você vai
as suas colocações quando você... Seus pontos de explanação é muito básico você dizer assim, em meia hora, se aquilo é vivo, se não é, se é inteligência artificial, se não é. Sendo que você propriamente pode estar dentro desse sistema e inclusive um sistema menor do que aquilo que você está tentando observar. Então tem que ter cuidado. Então por isso eu prefiro usar a imparcialidade, porque a imparcialidade é uma regra, né, do cientista, ele ser imparcial. E aí não colocar as emoções no... O cientista, ele analisa as coisas de forma imparcial, ele não deixa as emoções controlar o ponto de vista dele sobre a coisa que ele está observando, isso é importante. E pra filosofia também é importante. É isso.